Boa noite a todas, boa noite a todos. Estamos aqui na nossa web revisão, aqui da disciplina de História da Alimentação. Sejam todas e todos bem-vindos. Vamos fazer um panorama geral, porque quem acompanhou as nossas aulas síncronas, quem vem acompanhando nossos ciclos, assistiu às aulas direitinho, fez as atividades, já entendeu que não é tão complicado, né? A nossa disciplina é uma disciplina mais para entender os processos, fazer com que esses processos eles cheguem, né, para vocês, para que vocês entendam como a história ela também vai chegar até a cozinha nos dias de hoje e que ela perpassa, né, atravessando também as nossas cozinhas, a nossa história como ser que come, nossa história como pessoa que tem família, que tem uma constituinte cultural, que de alguma forma fomos desenhados dentro de determinadas culturas, né? E a nossa alimentação ela também é pautada por esses processos. Então, só com isso aqui a gente já tem, né, um material para discutir bem legal e a gente começa voltando lá na nossa primeira aula, lá no início da apostila de vocês, falando sobre a pré-história, né? O livro de vocês didático, ele começa falando sobre os homens nessa ancestralidade que eram coletores e caçadores, né? Então, coletavam aquilo que era que podia ser alimento, aquilo que serviria também de arma, que serviria para num futuro também para a questão do fogo, né? Mas ali inicialmente frutas. A gente vai usar aqui a expressão vegetais, mas isso também é ainda muito distante, né, da realidade dos povos coletores. Quando a gente pensa já em vegetais, a gente está pensando na domesticação, que também vai acontecer nesse processo, mas não é a primeira coisa que acontece. Então, primeiro é coletar e entender. Observar o que os pássaros comem, o que os pássaros não comem, a gente até fala sobre isso lá na nossa aula de pré-história, né, que muitas pessoas até hoje elas dizem, se essa fruta aqui, se esse vegetal, o pássaro não bica, não come, então talvez ele não seja bom também para as pessoas comerem. É claro que o pássaro ele não é um exemplo tão bom quanto o morcego, por exemplo, porque o morcego é um mamífero. Então, se a gente for pensar em ter a estrutura de um pássaro e uma estrutura de um morcego, o morcego está mais perto da gente, né? Porque o morcego é mamífero. Então, mas pensar aí nas frutas que o morcego não comeria, aqui tem uma, por exemplo, na região do Ceará que se chama murici, que é uma delícia, a gente come, mas o morcego não gosta dessa fruta. Então, muita gente considera ela uma fruta mais pesada, uma fruta que tem ali que ser consumida de uma forma mais sucinta, né, de uma forma mais tranquila. Particularmente, acho que também tem muita observação de ancestralidade, porque os povos indígenas faziam sim, os coletores da América do Norte e antes das divisões das Américas também faziam assim, e os caçadores, porque caçavam esses animais que eram comidos, gente, de carne crua ou seca ao sol. A ideia de secar ao sol é uma ideia que a gente domina hoje, né, com a ideia da carne de sol, da carne de lua, mas aqui a gente está pensando mais em matei um bicho, não tenho tanta consciência assim, comi pedaços deste animal de forma rudimentar e deixei as suas carcaças ali por perto, claro que evitando que outros animais viessem comer essa carcaça. E num outro dia, talvez com sol a pino, a carne seca eu consumi e noto que essa carne é mais palatável. Então eu vou passar a fazer esse processo. Isso é tudo uma questão de observação, porque esse homem que a gente está falando aqui já é um homem pós-evolução, então ele já tem pensamento mais inteligente. Então já está mais próximo dessa ideia de pensar gastronomia. A mesma coisa a gente faz hoje, para saber quando fazer um dry aging. Tem carnes que demoram X, outras Y para ficar prontas, depende do corte, depende da quantidade de água, depende do ponto que eu quero dar ao meu dry aging. Então, tudo isso é um processo que vai demandar observação, e às vezes a observação também demanda perda, porque às vezes eu passo do ponto, ou coloco um ponto não muito adequado, né? Quando você está fazendo guanciale, por exemplo, a gente faz muito aqui com a bochecha de porco, que é um produto descartado de quase todos os lugares. Né? Hoje até que eu acho que talvez não, porque muitas pessoas que trabalham com suíno têm tido essa ideia, né, de produzir o próprio guanciale, que é o bacon ancestral, vamos pensar assim, é o original lá da carbonara, né? E aí a gente coloca ali, deixa ele 24 horas, dependendo do tamanho da peça, mas uma peça aí de 1,5 kg, 24 horas no sal,
coberto de 100% de sal, depois a gente bate essa carne, né, retira todo o sal e passa uma mistura de especiarias e enfaixa essa carne e deixa ela de uma sustentação dentro da geladeira. Pode ser feito na sua geladeira convencional mesmo, que a gente faz na bancada fria, mas né, pode ser na sua geladeira. Eu já fiz na minha geladeira, na minha casa, e dá certo. E aí depois disso a gente leva para defumação. Pode ou não levar para defumação. Você pode também pegar ali depois desses 7 dias, 8 dias envolto às especiarias, bater, lavar essa carne e cortar os pedaços. E ele vai ter uma gordura ali bem gostosa, vai estar pronta para ser consumida. Eu prefiro defumar porque aí você já perde um pouco da gordura, da parte branca da gordura, e deixa aquela gordura defumadinha, mais gostosa, também um pouco mais saudável. E, claro, o sabor da defumação. Né? Então, é claro que a gente já está falando aqui de técnica, né? A gente nem chegou no fogo. Então, eles viviam em comunidades, essas comunidades eram datadas e marcadas pelos homens mais fortes e também pelos melhores caçadores e dos melhores coletores. Né? Essas comunidades, quando descobriram o fogo, né, com a descoberta da utilização e domesticação do fogo, porque antes só tinha fogo natural e não se compreendia direito, e aí quando se começa a compreender um pouco melhor a existência do fogo e suas funções, tanto para afugentar animais quanto para a cocção, mesmo que de forma rudimentar dos alimentos, a gente começa a evoluir novamente a nossa parte orgânica fisiológica, porque nosso organismo não foi feito para comer carne crua. Eu até falo para vocês, a gente até come, né? É uma delícia comer um steak tartare de vez em quando, né? Um carpaccio, tudo mais, mas não é uma coisa que você vai consumir todos os dias, tá? Por isso aquele mito também de pensar comida japonesa só como o sushi e o sashimi, né? A comida japonesa tem comida quente também, né? A gente esquece dessa parte. Por mais que a China, a Tailândia, a Indonésia tenha mais cozinha quente, o Japão também tem cozinha quente. Então, o consumo dos crus vai diminuindo e isso faz com que o nosso cérebro também mude de postura. E aqui eu estou falando tanto dos peixes quanto das cascas, né, que esses povos faziam. E aí a gente começa também a melhorar nossa absorção proteica, para quem treina aí, sabe, algumas carnes, algumas fibras de proteína animal têm melhor absorção, outras menor absorção, e depende do método de cocção também. A carne crua não é a melhor forma de absorção, né? E tinha uma lenda com relação a isso na dieta keto, né? Na dieta que faz cetogênica, né? Consome praticamente só carnes. Ela tinha essa lenda de comer uma carne mais crua e tudo mais. Existem eu não sou aprofundado nessa parte da dieta, mas eu vim de um cenário de dieta. Né? Eu tinha, em 2023 para 2024, não, 2022, 2023 para 2024, eu estava pesando num quadro de 118 a 120 quilos e eu entrei numa dieta muito rígida, que era uma dieta como se fosse uma pré-cetogênica, em janeiro de 2024. Quando foi em março de 2024, eu tinha perdido quase 30 quilos ali. Foi uma forma muito rápida, só com dieta. Em compensação, muito debilitado organicamente por conta da perda que teve ali. E dentro dessa dieta, o consumo de proteína era muito maior, o consumo de carboidrato era praticamente zerado. Obviamente, isso tem problemas e a gente tem que fazer reposição. Essa dieta foi acompanhada por um nutrólogo que fez todo o acompanhamento, né, e a indicação dela. E eu não queria tomar medicação nem nada e consegui chegar. Hoje eu peso 90, 91 quilos. Né? O ideal seria chegar nos 85, mas eu também não me mato mais. Né? Da dieta ela é muito rígida. Sem consumo de álcool, sem carboidratos como pão, por exemplo, que aí é uma sacanagem, porque eu adoro um pãozinho. Então, eu até consigo ficar sem comer massa, mas o pão é mais complicado. Aqui no Nordeste é mais fácil para mim, porque eu gosto muito de cuscuz e de tapioca. Então eu consigo aqui, todo lugar tem cuscuz e tem tapioca. Então, a carne era sempre cozida e baixo teor de gordura, para que eu conseguisse chegar nessa absorção melhor da proteína e melhorar a musculatura para perder a gordura. Eu também perdi, obviamente, massa magra, mas aí depois a gente recupera com a academia e é isso, né? A vida vai ser um eterno ganho e perda de peso depois da idade. Eu acabei de fazer 43 anos, então a gente sabe como é que é. Para quem tem mais de 30, como é que é um pouco mais complicado, às vezes, perder peso. Bem, aí a gente dá um saltinho para a Idade Média, porque é claro que teve alguma coisa entre um processo e outro, essa camada evolutiva. Mas a gente está pensando nas cozinhas, né? E como é que isso vai mudar. Então,
a gente fala um pouquinho lá, né, nas nossas aulas e na nossa apostila sobre a cozinha greco-romana, como o fermentado do vinho e os azeites eles chegam, né, com uma força, né, essa extração dos óleos das sementes chega com a Grécia e a fermentação mais com a parte romana. Você sabe que Roma domina a Grécia, assimila parte da sua cultura e também parte até dos seus deuses, da sua religião, da sua mitologia, né, para depois construir aí essa identidade que aí o paganismo acaba se perdendo depois, com a chegada do cristianismo, etc, etc. Então, pensar que aqui na Idade Média, depois desse domínio Roma sobre Grécia, a religião passa a ter uma importância muito grande, né? Nós sabemos, e até hoje temos, ritos que são dados religiosos, né? A gente pode destacar dois aqui muito claramente para vocês, e podem ter certeza que é material de prova para vocês, que é Páscoa e Natal. Nem devia estar falando sobre, mas estou falando. É revisão para a prova, né? Páscoa e Natal, né, gente? Então a gente tem a Páscoa. A Páscoa ela vem de um rito pagão, né? Ela vem de uma festa que festejava a, a fertilidade do solo e a parte da agricultura. E essa festa foi assimilada pela Igreja Católica para poder trazer também ali esses fiéis para junto da igreja. Claro que estou aqui fazendo um resumo muito grande, mas o que nos interessa é pensar que, mesmo no paganismo ou no cristianismo, essas culturas consumiam alimentos nos seus ritos. É isso que interessa para a gente pensar. Os egípcios, né, os egípcios tinham uma importância tão grande no alimento, na ritualística religiosa, que ao enterrar os faraós ou os entes importantes, eles colocavam vegetais e grãos e animais vivos e escravos, infelizmente também, juntos das câmaras onde os faraós eram enterrados. Eles acreditavam que ao retomar a vida, ao ressuscitar, ele precisaria daquilo para retomar o seu poderio. Ninguém voltou, infelizmente, depois foram achadas só as ossadas desses animais. Por isso que a gente está contando essa história aqui. Mas essas câmaras realmente tinham, e eles tinham essa ideia de que, religiosamente, as oferendas deveriam ser feitas com alimento. E isso vem em todos os paganismos, e a gente pensar na cultura afro-brasileira, a gente vai entender, né? A gente fala muito mais abertamente, muito claramente sobre comida de santo, né? A comida de axé, a comida de terreiro. E essa cozinha, ela tem gente que às vezes nem sabe que, por exemplo, acarajé, vatapá, caruru, elas são comidas que estão ali presentes também nos terreiros e que têm essa origem também dentro da ritualística do candomblé. E aí, às vezes, as pessoas nem sabem disso também. E tá tudo certo também não saber. Nós temos que saber porque nós somos da área. Então, a religião, ela chega aqui para deixar essas marcas, e eu queria salientar isso, né? Assim como a Páscoa e o Natal, o que a gente faz, gente, no Brasil? E, bem, no Brasil, principalmente porque Estados Unidos é dia de ação de graças, em outros lugares vai depender. Mas vamos pensar no Brasil, eu acredito que majoritariamente vocês tiveram ceia de Natal, quando possível, a vida toda, né? Na minha família, meio portuguesa ali, meio italiana, na família do meu pai, principalmente, porque a gente foi ter mais contato com a família da minha mãe um pouco depois, mas inicialmente com a família do meu pai, era ceia todos os anos, enquanto minha avó esteve bem. Depois ela ficou muito doente, tudo mais, já beirando os seus 90 anos. Mas até então, todo mundo ia para lá, no dia 23, às vezes. Às vezes eu chegava antes, porque minha avó que me ensinou a cozinhar. Aos meus 8 anos, minha avó começou a me dar os primeiros passos na cozinha. Eu comecei a passar os livros dela limpo, inclusive, que é o trabalho de vocês, né? Sobre os cadernos de anotações, os livros de receita. Eu tenho esse material muito claro na minha cabeça, porque a minha avó, ela ela me dava os caderninhos que eram das receitas que ela aprendeu com a avó dela e com a mãe dela em Portugal, e aí trazia isso para cá. E eu passava limpo. Então, Natal, a gente ia fazer sempre ali algumas coisas que tinham que constar. Né? A salada específica de batata portuguesa com ovos, com alcaparra, azeitona preta. Às vezes tinha um bacalhau também, no Natal também, na Páscoa sempre. Ave recheada sempre tinha, pernil sempre tinha. Né? Às vezes tinha uma carne bovina também, mas mais raro, mais comum ter a ave. Né? O arroz, que era quase sempre meio que feito como um arroz à grega. Uma farofa, que aí já é uma herança que a gente tem local, mas a gente fazia aquela farofa mais gordurosa, né?
uma farofa de miúdos, geralmente. Então, isso tudo é resquício dessa questão da religião. E, para além disso, a gente também tem os jejuns, a ausência da alimentação. E eu não vou nem entrar na parte do corpo e sangue, né, do vinho e da hóstia, porque isso também vai entrar no diagnóstico de alimentação. Fermentados, né, o pão é fermentado, o vinho é fermentado. Então, se nós analisarmos com o nosso olhar técnico gastronômico, gastronomia vai estar em tudo, e é isso. Né? Então, as cortes e os palácios começam a trabalhar a gastronomia aqui, na Idade Média, com esse lugar também, tanto do respeito, mas também de relações de poder. Né? Quando você dava um grande banquete antes de sair para uma. Né, você estava indo buscar um novo território, ou guerrear que fosse, você estava mostrando o seu poderio, demonstrando suas relações de poder para o seu povo também, mesmo que o povo estivesse passando fome lá embaixo, né? E aí lá no palácio está tendo um grande banquete, então quer dizer nem que seja sobras, o povo ia gostar. Até hoje essa síndrome de Estocolmo ainda existe um pouco dentro das relações de poder político no mundo inteiro, né? A pessoa que às vezes está passando fome não consegue notar que está na defesa de um poderio que o faz passar fome. E aí, na Idade Média, isso não vai ser diferente, né? Os feudos, vocês conhecem bem lá das aulinhas de história, né? Aquele quadrado. A gente pensa no quadrado, naquele pedaço de terra dividido, onde cada um cuidava do feudo e tinha um senhor feudal que trabalhava para a coroa e que recolhia os impostos sobre os feudos, que era parte da produção agrícola daquele feudo, ou a produção animal, mas quase sempre produção agrícola. E aí as pessoas que eram os vassalos ficavam praticamente com nada, mas ficavam com bastante para sobreviver, e era mais pautado nos grãos. Os grãos vão entrar no Renascimento para a mesa dos nobres, quando se percebe que, poxa, os vassalos são mais fortes que a nobreza, em termos de força física. E por que será? Será que é a alimentação? Em algum momento isso tem um estralo, né? E começa a ser inserida a dieta do Mediterrâneo, vai surgir aí muito forte. Tá? O que fica até hoje, como a gente está falando, são esses ritos que a gente ainda consome, tanto na Igreja Católica, quanto no Candomblé, quanto em qualquer outra cultura que seja pagã ou neopagã. A comida vai estar sempre inserida nesses rituais, né? Até se a gente pensar a festa junina, por exemplo, acho que é um ótimo exemplo, né? Que é melhor comilança do que festa junina. E a festa junina também tem suas raízes no paganismo. Né? A maçã do amor, todos os rituais pagãos que vocês procurarem para amarração de amor, vai ter maçã no meio. Então, assim, a maçã do amor nada mais é do que também uma releitura desses processos. Então, a religiosidade ela vai estar ali envolta, não importa de que lado a gente está, importa a gente entender que ela faz parte aí desse processo. No Renascimento, né, os banquetes ganham uma força maior. E eu sempre gosto de trazer um pouco de cultura pop para quem gosta, para quem assistiu, mas a gente tem uma literatura muito boa sobre essa parte Idade Média barra Renascimento, que a gente chama de canções de gesta. As canções de gesta, elas são escritos mais raros, mais complicados, que depois também gera o trovadorismo português. Mas a gente, a partir delas, dessas canções de gesta, nós temos todos os escritos acerca da lenda do rei Arthur, da Távola Redonda, da espada Excalibur. E eu vou dizer para vocês, se não houvessem canções de gesta, e aí posteriormente Shakespeare também, com suas tragédias, nós não teríamos esse imaginário que influencia em videogames, que influencia na literatura até hoje, né? Essa literatura de alcunha medieval, e também na cinematografia. Então, se a gente pensar em Game of Thrones, por exemplo, que é as Crônicas de Gelo e Fogo, aquilo ali é uma releitura fantasiosa, né, mística e fantasiosa, da Idade Média, que só existe porque a gente tem esses relatos. Inclusive, a história de Rei Arthur, ela se passa num hiato em que existe um documento dizendo que existiu um último grande rei pagão que zelava pela bandeira do paganismo, que é a bandeira do dragão, do pendragão, e a bandeira da cruz, né, que era a bandeira regida pela igreja cristã. E depois disso teve um fim ali desses povos na região da Grã-Bretanha, fim entre aspas, que alguns foram para Nova Inglaterra, que aí já era os Estados Unidos, e aí tem toda uma mística por lá, Salem, né? A gente for ficar falando aqui de história e tudo isso, que me interessa bastante, a gente vai longe e a comida vai ficar para depois.
Mas o que eu quero chegar é que os banquetes vão aparecer sempre nessas histórias. E aí fica aqui, para quem nunca assistiu Game of Thrones, porque quem assistiu vai saber do que eu estou falando e sabe que é um episódio extremamente importante na história das séries de TV, que é o Casamento Vermelho. O Casamento Vermelho é um episódio trágico, né, em Game of Thrones, mas é um episódio de um grande banquete de casamento. E ali você tem toda a mise-en-scène com um requinte extremo, e inclusive a jogada política vai aparecer ali. Né? E aí isso é muito importante. Mesmo que vocês nunca tenham assistido a série, eu acho que pegar o episódio do Casamento Vermelho é bem legal para vocês entenderem essa dinâmica. Né? Talvez seja complicado de entender por que aquelas coisas estão acontecendo, você vai precisar assistir a série. Mas você vai ter ali essa dinâmica. Outro mais simples de entender é o Cavaleiro Verde. Cavaleiro Verde, se não me engano, 2019 ou 2020, é um filme do Alex Garland, um diretor muito bom, um diretor bem importante, e que tem na Prime Video, se eu não me engano, Cavaleiro Verde. E esse filme é uma leitura de um dos contos das Canções de Gesta, que é sobre o rei Arthur e a Távola Redonda, o seu filho bastardo, que vai mostrar que era honroso indo atrás do Cavaleiro Verde que prometeu ali matar uma pessoa de sangue da linhagem do rei Arthur. E tudo começa num banquete. Então é legal também para entender essa parte dos banquetes. Eu acho que quando a gente visualiza melhor. Mas, de uma forma mais cinematográfica, só para fechar essa parte de mídia, A Festa de Babette, de Gabriel Axel, de 1987, 89, uma coisa assim. A Festa de Babette é muito bonito, é uma fábula muito bonita, né, dessa mulher que está fugindo por uma série de acontecimentos terríveis em sua vida e cai num outro lugar cheio de problemáticas e, resumindo, ela ganha na Mega Sena lá do lugar e resolve usar esse dinheiro para, além de ter sua liberdade, dar um último grande banquete e mostrar todo o seu conhecimento e o poderio. É uma relação de poder através da comida e é também um filme todo pautado na beleza da cozinha, na cozinha principalmente francesa. Né? Então, vale muito a pena. Já vi aí que disseram que é um filme muito bom. Realmente, gente, é um filme atemporal. Se vai assistir ele, mesmo sendo um filme antigo, ele é um filme que consta, inclusive está na minha dissertação, e até janeiro vai estar disponível, gente, na internet, a minha dissertação que fala sobre gastronomia e cinema brasileiro, minha dissertação de mestrado. Então, a excentricidade, os exageros, eles surgem aqui no Renascimento e vai ficar aí ganhando espaço, principalmente na França, né? Os grandes banquetes dos reis franceses, dos príncipes franceses, que eram excêntricos, que tinha que ter a melhor vestimenta, tinha que ter apresentação de teatro, de música, a melhor comida, exageros de comida, e aí começa uma performance na alimentação. As pessoas começam a rechear as aves e colocar como se as aves estivessem inteiras e vivas em cima desses lugares e começam também a montar alguns pratos. E essa ideia de montar pratos surge aqui, no Renascimento. O Renascimento vem para fazer traz o iluminismo para poder retirar aquela alcunha religiosa da Idade Média. Portanto, essa liberdade sexual, política, ela acontece aqui muito forte e as revoluções elas também entram para dentro da cozinha. E aí essa revolução surge aqui. É claro que se o rei Luís XIV não gostasse do que o cozinheiro dele fez, ele mandava cortar a cabeça e chamava outro cozinheiro. Né? Tem um outro filme, só para talvez vocês tenham assistido também, para encerrar, que fala desse período, que é a lenda. Não, O Homem da Máscara de Ferro, com o Leonardo DiCaprio ainda muito jovem, ele faz os gêmeos. Um usa a máscara de ferro porque não podia ter gêmeos no poder, e o outro comanda a Mãos de Ferro, né? E aí tem alguém que sabe que tem um outro gêmeo preso na torre e vai atrás dele para ele poder salvar o povo, digamos assim. É o gêmeo bom e o gêmeo mau. Uma fábula bem shakespeariana. E além disso, gente, Macbeth, Shakespeare, tem uma versão nova, 2023, com Denzel Washington, incrível, muito boa mesmo, e Tilda Swinton. É, preto e branco, um filme fortíssimo. Também vai ter banquete, também vai ter essa mise-en-scène. Romeu e Julieta, eu até gosto da versão moderninha também, com Leonardo DiCaprio e Claire Danes, se eu não me engano, nos anos 90, aí, 90 e pouquinho, que é Romeu mais Julieta, legal, mas vocês vão ver outras versões e até desenhos, como A Espada Era Lei, vão trazer para vocês essas conexões com a forma com que a comida era vista aí da Idade Média. Acho que vale a pena ver, e Renascimento vão estar aí dentro. Entrevista com o Vampiro,
começa num período pós-Renascimento. E aí a gente tem, além dos banquetes com comida, os banquetes de terror, os banquetes de sangue, né? E que é bem interessante também ver essa parte do contexto histórico. Então, o requinte e a sofisticação começam a surgir aqui muito por conta de eu mostrar que eu tenho dinheiro, demonstrar meu poder ali com essa alcunha. E aí, sabe o que é legal? Que aqui, lá na pré-história, eu posso indicar para você 2001, uma Odisseia no Espaço, mas não vai ser um filme que vai tratar de gastronomia, né? Mas, ano que vem a gente tem a Odisseia, né, do Christopher Nolan, e com certeza vai trazer muito sobre isso, que na Odisseia tem muitas passagens acerca de comida e de bebida. Não sei como o Nolan está trabalhando isso, mas a gente tem algumas montagens de filmes das histórias gregas que são interessantes. Tem até um que saiu recentemente chamado O Retorno, que também é sobre a Odisseia, saiu esse ano. É um filme mais cru, assim, com um orçamento menor, mas é interessante. E o Drácula de Bram Stoker, ou o que saiu agora de Luc Besson, também vai pegar esse requinte do Renascimento, da Idade Média, fim da Idade Média e início do Renascimento. Então, assim, dicas de cinema onde vocês vão encontrar alimentação e vão entender a estética, não falta para vocês. Porque o que eu penso sobre isso? Quando vocês estiverem lá montando o projeto de TCC de vocês, ou quando vocês forem montar um restaurante, ou montar uma proposta para um cliente, é legal entender como essas relações estéticas elas estão presentes. E como a gente tem muitos filmes que datam desse período da Idade Média, a gente pode falar de uma infinidade aqui, né, tanto da Idade Média quanto do período anterior, como O Homem do Norte, por exemplo, que fala dos povos nórdicos, a gente consegue visualizar. Eu acho legal vocês assistirem isso para vocês poderem visualizar. Né? Tem filmes bíblicos também que vão trazer muitas relações com a alimentação que são super interessantes de constarem na nossa lista. Né? E aí, do Renascimento, que a gente passa pelo trovadorismo português, e aí a gente tem Brasil, né? Brasil aqui descoberto. Não gosto da palavra descoberto, prefiro uma palavra chamada achamento, mas a gente entende historicamente como descoberta pelos portugueses desta terra, que já existia com um povo que já comia e já tinha uma gastronomia muito interessante, que são os povos ancestrais das terras do Brasil, os povos indígenas. Né? E aí eles trouxeram de Portugal para cá, no século XVI, além dos portugueses, outras etnias que foram se misturando e construindo o nosso histórico alimentar. Né? Nossa história da alimentação também, de uma forma ou de outra, é pautada aí, né, dentro desse contexto histórico de colonização. Tem um filme chamado Desmundo, Desmundo mesmo, que é brasileiro, de 2001, se eu não me engano, e ele vai falar exatamente desse período do Brasil colônia, e tem muito sobre comida também, e da escassez de comida. E fala também sobre a colonização da igreja em cima dos indígenas. Mas é um filme sobre como as mulheres eram tratadas. As meninas eram trazidas, isso é um relato histórico real, eram trazidas de Portugal com a promessa de se casar com homens nobres no Brasil, chegava que elas eram vendidas da mais nova para a mais velha, né? E aí você vê agora essa história, é uma história do século XVI que eu estou contando aqui, mas você assiste a série Psica da Netflix, se passa no Pará, é a mesma coisa. Né? A gente está falando da Guiana Francesa e do Pará prostituindo e sequestrando meninas menores de idade para vender para o comércio do sexo. Então não é tão diferente do que acontecia. Inclusive essa série é muito boa também. De onde o professor tira tanto tempo para assistir, ele assiste nas madrugadas, de manhã. Eu assisto meu café da manhã, sempre assistindo algum filme, alguma série, porque eu preciso ficar inteirado de tudo. Então, é a minha área de pesquisa também no meu possível doutorado que vai vir aí deste ano para o ano que vem, se tudo der certo. Então, na Revolução Industrial, nós temos a comida no trabalho, gente, aí é que eu quis trazer isso para vocês, porque hoje é comum a gente pensar no vale alimentação, no ticket restaurante, ou nas repartições de trabalhos, principalmente empresas privadas, né, onde tem o refeitório, onde as pessoas vão se alimentar ali. Algumas empresas que dão alimentação, isso é uma polêmica também, porque algumas dão uma alimentação mais decente, outras nem tanto, e aí vai gerando uma série de problemas aí com relação a quem dá, quem não dá, o que faz, o que não faz, quantas horas trabalha. Ah, então se você trabalha 6 horas, você não tem que comer. Aí tem, sabe, uma série de questões aí que nós da cozinha, líderes de cozinha, batemos de frente. Eu sempre bato de frente quando eu monto uma cozinha. Pode ser que quando eu virar as costas, o dono vai falar, não vou fazer.
Mas quando eu monto uma cozinha, eu falo, ó, é obrigatório você dar alimentação para os freelancers e para os seus funcionários. Nem que seja assim, vai trabalhar só 6 horas, 5 horas, um lanche, no momento ali dos seus 30 minutos de intervalo, vai fazer um lanche, tomar um suco, alguma coisa. Mas para os funcionários que trabalham 8 horas por dia, a alimentação mesmo. Se for jantar, jantar, se for almoço, almoço. Porque eu acho que é o mínimo que nós, como líderes de cozinha, como chefes de cozinha, como donos de espaços, temos que oferecer para os funcionários que estão ali, fazendo com que essa cozinha funcione. Mas esse é um assunto polêmico, eu sei que é, e tem gente que já tem seus restaurantes, que também tem seus históricos, que, enfim, cada um vai ter uma visão. Eu luto por uma cozinha onde as pessoas possam comer. Né? As pessoas que trabalham nessa cozinha possam comer. Não precisa comer o polvo, a vieira, a lagosta. Mas, se possível, que todos experimentem, é muito legal. Porque aí você sabe o que você está oferecendo. Aqui onde eu trabalho hoje, eles têm uma dinâmica extremamente justa. Todo mundo prova tudo, o que quiser provar é provado. E dos drinks, a gente só não fica abrindo garrafa de vinho. Mas dos drinks, a alimentação, para você saber o que você está oferecendo para os seus hóspedes, para os seus clientes. Então, isso é muito interessante. Isso é fora da curva, mas deveria ser o mínimo. Porque você chega num lugar. Olha, eu estava na sexta-feira na Turati, é uma cervejaria de Fortaleza, do Ceará, né? É uma cervejaria local muito boa, tanto que eu fui na do shopping lá, dos mais caros lá da região, que é o Rio Mar, e eu fui para a sede dessa cervejaria lá, para conhecer e tal. O rapaz que estava me atendendo trabalha lá há 8 anos na cervejaria Turati. E ele não sabia do que ele estava oferecendo. Não sei se porque ele não bebe e tal. Ele falou assim: tem uma sour de graviola. Eu falei: mas a de graviola não é doce? Ele falou: ela é doce, mas como é que ela é sour? Se sour é azedo, eu pensei. E aí fui tentando construir com ele: é mais ou menos essa ideia. Porque senão a gente fica ali usando sempre o nosso conhecimento de gastronomia. Vocês vão ver isso acontecendo, gente, quando vocês se formarem. Ou talvez até antes isso já começa. Porque a gente começa a ter um conhecimento maior e a gente vai questionar. Não, você está me oferecendo uma sour, mas essa cerveja não tem nada de sour, né? Então eu fui enganado por você. Se eu gosto de cerveja azeda, eu quero cerveja azeda. Eu não quero cerveja doce. E aí eu notei que a gente nota claramente isso. Eles vão nos lugares para ver vinho, por exemplo. A pessoa fala, esse vinho aqui sai muito. Às vezes ele foi indicado a vender. Então esse prato aqui é o carro-chefe da casa. Você pode saber que é porque eles precisam vender bastante aquele prato. E tá tudo certo usar essa estratégia. Mas aí a gente que já é da área, perdão, já é da área sabe que é uma estratégia, né? Os enlatados surgem aqui também na industrialização durante o período da Revolução e pós-revolução principalmente, e a produção em larga escala desses enlatados de alimentos e tudo mais. A chegada dos refrigeradores, dos aspiradores de pó, né, do secador de cabelo e dos fogões de casa é também um marco muito importante para a construção dessa alimentação dentro das residências. Então, é muito importante a gente lembrar que não tinha refrigerador, não tinha comidinha preservada de forma natural, não, até esse período. E a nossa nova cozinha, a gente já chega aqui no nosso finalzinho, né, desse percurso, que foi um percurso rápido, né, de história da gastronomia, mas que vocês tiveram aí durante esse período todas essas informações, então são muitas informações na hora de fazer a prova, mas eu garanto para vocês que essa aula aqui ela está tirando muito das dúvidas daquilo que vai cair ali dentro das nossas questões. E quem fez as questões também, né, as discursivas, as ENADs, que está dentro das web aulas, é naquela pegada, gente. Não temo que vai dar tudo certo. E aí a gente vai se encontrar de novo, se tudo der certo, lá na disciplina de Fundamentos de Serviços e Eventos, que também é comigo. Né? E aí a nova cozinha, gente, é pautada em alguns aspectos, isso eu estou trazendo o novo do novo mesmo agora, né? Começando pela Fusion Food, a cozinha de fusão, vocês vão ter em cozinha contemporânea, mas é uma coisa que a gente já ultrapassou. A gente já usa no dia a dia mesmo, misturar não só etnias, mas principalmente misturar técnicas. Eu acho que esse é o ponto principal da Fusion Food, né? Então, pegar uma técnica francesa e aplicar dentro de um prato que era feito dentro da cultura indígena, que é feito dentro da cultura afro-brasileira, da cozinha afro-brasileira, né? Fazer uma emulsão com azeite de dendê, né? E aí colocar em cima uma vieira, por exemplo, com certeza isso ia explodir de sabor.
uma vieirinha selada, raspinha de limão, em cima de uma emulsão de batata com azeite de dendê. Ó, delícia, dando dica aí de menu já para vocês usarem e me chamarem para provar, quando eu estiver em Brasília. Provavelmente entre dezembro e janeiro estarei em Brasília lançando 2 livros recentes, ou vai ser janeiro, ou, na verdade, ou vai ser janeiro ou vai ser fevereiro. E aí, essa cozinha, que agora também é em etapas, né? A cozinha do menu degustação. Muita gente gosta, muita gente detesta. Eu, particularmente, gosto muito de menu degustação. E é legal que pelo Nordeste, gente, é muito comum ter menu executivo em todo quanto é restaurante que você vai. Que é aquele que você escolhe uma entradinha, escolhe um prato principal, escolhe uma sobremesa. Eu gosto muito dessa ideia. Porque você paga um valor justo e você está sempre experimentando outra coisa daquele restaurante. E diferente dos menus que a gente já comentou lá do. Não, na verdade, é na outra disciplina que a gente comenta, que é do restaurante Week, vou deixar essa polêmica lá para a gente discutir lá depois. Aqui na região Nordeste é o mesmo menu que você tem, tá? Os menus executivos, eles trazem pratos que tem dentro do menu. Claro, às vezes de uma forma, não vai ter um prato de lagosta, né? Mas talvez tenha um prato de polvo, né? Ou um linguine com camarão, que é frutos do mar aqui, né? Tá na beira do mar. E aí, essa ancestralidade também entra dentro da pegada da Nouvelle Cuisine de agora, não da Nouvelle Cuisine lá dos anos 90, 2000, né? É da cozinha de agora, que é essa cozinha que pensa na autoria a partir da sua origem, a partir da sua ancestralidade. E isso é um fator extremamente importante para pensar no futuro das cozinhas. Tanto no futuro da cozinha que eu quero, quanto no futuro da cozinha que eu vou trabalhar, que eu vou construir, ou como eu vou me construir como cozinheiro, né? Como futuro chefe de cozinha. Então, essa cozinha de autor é pensar em quando eu estou sendo autoral, salvo muitas coisas, né, gente? Porque o que é autoria dentro da cozinha contemporânea? Né? Existe autoria? Aí é uma discussão longa, vasta, e que a gente pode chegar em qualquer momento aí numa mesa e discutir sobre isso. Mas é bem complexo pensar em cozinha de autor, tá? Porque, bem, tudo, então, na teoria, todas as técnicas já foram inventadas, já estão ali prontas. O que surge é uma nova experiência, e aí essa nova experiência é fusion food, quase sempre. Né? Então, não sei. Eu acho que o ego, às vezes, é o que dá essa roupagem de que ali é cozinha de autor, porque o cara pensou em tudo, mas eu acho que é mais o ego ali mesmo, não sei. É uma visão meio complexa aí. E os chefs, agora, né? Todo lugar tem um chefe de cozinha, todo lugar tem um chefe, uma chefe, o que é muito legal. As chefs brasileiras também estão ganhando seu espaço cada vez mais. E os restaurantes também no Brasil ganhando suas estrelas Michelin, do Guia Michelin. Muita gente fala assim, Guia Michelin é igual ao Oscar. Mas se você ganha um Oscar, você vai conseguir uma carreira ali. Né? Mas a Fernanda Torres já era famosa. Famosa no Brasil, né, gente? E ela é maravilhosa. Então, depois que ela ganhou o Oscar, ela ganhou garota propaganda do Itaú. Então, se ela não tinha. Ela fez 70 anos hoje, inclusive. Se ela não tinha fortuna, agora ela vai ter. Até porque a gente sabe que Itaú e Banco é do Walter Salles, é da família do Walter Salles, diretor de Ainda Estou Aqui. Nada cai muito fora da bolsa. O Kleber Mendonça Filho, né, atual diretor de O Agente Secreto, que vai representar o Brasil no Oscar do ano que vem, pernambucano, esse sim é um diretor que é mais da raça, assim, tem a grana e tal. Não desmerecendo o Walter Salles, que é excelente, eu adoro o Walter Salles. Mas só para a gente entender esses percursos, né? E a Fernanda Torres, que é uma Nepo Baby, filha da grande Fernanda Montenegro, mas é uma grande atriz. Então, se ela não fosse uma grande atriz, talvez ela fosse só mais uma filha de um grande, né, ícone do cinema. Então, ganhar um Oscar, o Ainda Estou Aqui, e a Fernanda Torres concorrer, coloca ela no outro lugar. Então, trazer uma estrela Michelin para o seu restaurante, sim, tem validade, sim. Seu cardápio vai aumentar de preço, você vai poder cobrar mais caro e você vai ter que manter aquela qualidade que te fez ganhar uma estrela do Guia Michelin. Então, tudo isso não, sabe? Que a gente fica nessa lenda, tipo, mas aqui a gente não se importa, aqui não tem. Será? Talvez não, naquele bem pequenininho, mas, pô, se você está pensando macro, vai colocar uma carta de vinho massa dentro do seu restaurante,
vai contratar um mixologista, contratou um professor para fazer mixologia aí da sua carta de drinks, que deu um treinamento, contratou um barista para servir aquele cafezinho com chave de ouro no final e uma sobremesa feita por um confeiteiro. Mas você não quer uma estrela Michelin? Um prêmio do Guia Veja lá, que seja? Claro que você quer, sabe? Então a gente tem que desmitificar isso também. E não desmerece ninguém, é tal qual o Masterchef, tá? Eu sei que muitos professores e tal falam, isso é uma bobagem, não sei o quê. Eu acho até que pode ser sim uma bobagem, mas dizer que não funciona, estou sendo hipócrita se eu disser que não funciona. E eu adoraria ver ex-aluno no Masterchef. Até porque eu acompanho. Não acompanhei essa temporada que eu achei muito chatinha, não acompanhei tudo. Mas eu estou sempre assistindo alguma coisa ali. Então, e aí? Sabe? Como é que vai ser? A gente vai ficar relutando contra as tendências? Não vou usar o TikTok, não vou usar o Instagram, porque meu restaurante é raiz. Talvez você não vai conseguir a mesma coisa que o outro cara que também é raiz ali, tá vendendo lá fazendo um vídeo. Eu tenho dificuldade. As minhas redes têm ali um uso e tal, mas é outras pessoas fazendo, e aí eu pego o vídeo, pego a fotografia, porque eu sou esse cara que antes de ser da cozinha, eu sou poeta, então eu estou mais escondido ali atrás da caneta mesmo. Mas você tem que usar. É o artifício que a gente tem, né? Então é isso. Gente, desde a idade da pedra lascada até a Fusion Food, esse foi um panorama da nossa web revisão. Eu vou fechar aqui o nosso compartilhamento e vou liberar para vocês me fazerem a pergunta que vocês tiverem. Fiquem à vontade para fazer essas perguntas. Caso tenham alguma pergunta, essa turma é muito boa, essa turma com certeza já estudou, já está pronta para fazer a prova, já fizeram um cadastro de vocês lá para fazer a prova, né? Com certeza já está tudo resolvido. Queria dizer que foi um prazer estar com vocês aqui, mesmo que virtualmente. No momento, né, de repente estarei pelo CEUB aí, né, no ano que vem ou no outro ano. Vocês ainda vão estar aí concluindo o curso. Vou passar para dar um oi para vocês. Nos encontramos em outra ou em outras disciplinas, a depender. Né? Avaliem bem os professores, gente, porque a gente rala pra caramba para poder estar por aqui. E foi um prazer, realmente. Acho que essa turma é uma turma bem legal, pelas respostas que vocês têm dado, até pelos trabalhos finais que eu já tenho começado a avaliar. Tá? Muito legal. O Gustavo levantou a mão. Pode falar, Gustavo. Gustavo? Não? Foi sem querer. Tá tudo certo. Gente, um abraço para vocês. Vou encerrar aqui a nossa gravação. Façam ótima prova. Daqui a pouquinho o fim do ano já está aí. E vocês